Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Batista Missionária do Maracanã. É um grande prazer, um grande privilégio estar com os irmãos, membros da nossa igreja, amigos que estão nos assistindo hoje pelo Facebook. Desejo a todos uma noite abençoada e abençoadora em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje, vamos trabalhar em cima do Sermão do Monte, né? Eu acho que tem vários livros, né, sobre o Sermão do Monte. Eu li alguns, muito do que eu vou falar, né, é do que eu li também, o Sermão do Monte, e a gente olhando esse tempo, né, olhando o momento que nós estamos vivendo, né, em que há muita polarização em todos os sentidos, né, nós devemos fazer uma releitura do Sermão do Monte, né, devemos reler os princípios éticos, morais, que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, que é um princípio que eu e você devemos praticar, né? E embora a gente olhe lá as bem-aventuranças, né? A questão lá de não andar ansioso, nada disso, para a gente é um pouco difícil, né? Mas quando nós podemos descansar no Senhor, colocar em prática a palavra de Deus, né? Essa tarefa se torna menos difícil. A gente vai ver que a gente tem alguns benefícios quando nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida, né? Não podemos ser tão somente ouvinte, mas também praticante da palavra. É interessante entendermos um pouquinho esse contexto, né? O impacto que esse sermão tem até hoje, mas principalmente teve ali no primeiro século, né? Jesus havia acabado de comissionar os seus discípulos, ele vai a um monte. Ele vai a um monte para dar algumas instruções para aquele povo, não só para os seus discípulos, né, mas para o povo que estava ali, os judeus que estavam ali ouvindo essa mensagem. O povo estava ávido, o povo estava ansioso, o povo estava querendo a libertação da sua alma, sabe? Existia muita cultura, docetismo ali, as coisas acontecendo e as pessoas sendo aprisionadas, né? E as pessoas estavam angustiadas da alma, por isso que ele fala pobre do espírito, né? Aqueles que são pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem que podem possuir muitos bens, mas sabe que a sua alma, só quem pode responder às questões da humanidade, as questões do mundo, é Deus. Então são essas pessoas que estão sedentas, são aquelas pessoas que são perseguidas, que são injustiçadas por serem cristãos, são injustiçadas por quererem levar a palavra de Deus, são aquelas pessoas que são pacificadoras, são aquelas pessoas que não andam entre dois senhores, são aquelas pessoas que procuram ser justas, né? Então todo esse momento ali que aquele pessoal está vivendo, e na mente daquele povo, como eu falei numa quarta-feira dessa no culto de oração, é muito emblemático pelo seguinte: o povo, quando a gente olha lá para o Velho Testamento, né, o povo ficou mais de 400 anos no Egito, né? O começo foi tranquilo, mas depois começou a vir a escravidão, a perseguição, entendeu? Houve muita dificuldade, o povo começou a clamar por um libertador. O povo começou a orar, pedindo a Deus que mudasse a situação deles, né? E Jesus, e Deus, né, naquele momento levanta Moisés, né? E Moisés, ele passa por toda aquela dificuldade que nós já conhecemos, né? Se você não conhece, leia a Bíblia, né? E é muito bom isso, né? E aí quando Moisés ele tira o povo do deserto, tira o povo e vai para o deserto para ir para a terra prometida, ele sobe a um monte, né? E ali ele recebe os ensinamentos de Deus, né? Aquele povo que estava distante, aquele povo que muitos não conheciam mais Deus, apenas a tradição oral talvez muito fraca, né? Pela questão do tempo, e ali Deus dá no Sinai, né? A ética do Sinai, né? Deus dá os seus princípios éticos, os seus princípios morais, de uma boa conduta daquele que serve ao Deus vivo, aquele que serve ao Deus todo-poderoso deve ter. E aquele conceito ético ele vai durar durante muito tempo, né? Então aquele povo, quando vê Jesus subindo no monte, né, para falar, essa visão está aí, gente, como Moisés libertou o povo naquele momento, está aí o Jesus, o Messias, o ungido de Deus, né? Aquele que há de nos libertar, né? Então para o povo é uma sensação muito boa, e eles querem ouvir o que Deus quer falar. E ali Deus não passa só aqueles valores como Moisés fez, ele passa valores eternos, né? Porque muita coisa que Moisés falou
com exceção dos 10 mandamentos, que esses são eternos, mas você tem muitas leis ali que são transitórias, né, que são leis higiênicas, né, que são leis de tabernáculo, tudo isso. Jesus está falando de uma coisa diferente, né? Jesus está ampliando ainda mais essas questões. Jesus está falando da nossa conduta com Ele, o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com os nossos semelhantes. E aí ele começa a dar uma série de ensinos que são maravilhosos. E ele conclui como? Ele conclui exatamente com essa parábola que a gente chama de a parábola dos dois fundamentos, né? A palavra do homem prudente e do homem insensato. E interessante é que eu convido você a abrir a sua Bíblia agora lá no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 7, ele também tem um paralelo ali no livro de Lucas, com uma pequena diferença nessa questão ali desta parábola, porque a gente tem que entender isso, é importante a gente entender, né? Que Mateus, o Espírito Santo está escrevendo Mateus a escrever para um público judeu, né? Lucas, né? O Espírito Santo está falando com ele para um povo gentio, né? Então ele troca algumas palavras ali, mas o sentido, o princípio ético, até porque é parábola, né? É um pouco diferente porque a cultura é diferente, né? Então você vai encontrar alguma diferençazinha, mas a essência, o ensino é igual para os dois, né? Existem palavras que, quando Jesus falando, todo mundo conhece. Agora, a parábola, às vezes, tem que explicar, né? É muito cultural de cada momento, né? Então, por isso que você vai encontrar algumas variantes, né, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas com relação a essa parábola. Mas aí é assunto para a nossa escola bíblica dominical, né? Se você quiser falar saber um pouco mais sobre essas variantes que acontecem aí, você está convidado também a frequentar a escola bíblica dominical da nossa igreja. Estou fazendo um convite aí, tá bom? Então vamos ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu vou ler dos versos 24 a 27, que é quando termina, né? É o fechamento, né? E é interessante entender isso aí, é o fechamento desse Sermão do Monte. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, né? Quem mora aqui na Tijuca sabe o que é isso, né? Sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, ele faz uma outra comparação, né? Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, a diferença é essa, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos que deram com ímpeto contra a casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É interessante que Jesus, depois dele ter dado todo esse ensinamento, né, para aquele povo, ele termina com essa parábola. Porque todos que estavam ali ouviram a mensagem. Ele, é como se tivesse pergunta assim: olha, o que você vai ser diante de tudo isso que você ouviu? Você vai ser um homem prudente ou você vai ser um homem insensato? Gente, é muito importante ter isso. Na vida não existe jeitinho e não existe meio termo. Ou você é uma pessoa que ouve a palavra e pratica efetivamente a palavra, esse é um homem prudente, ou você é um homem que a gente chama de cristão nominal, né? Em que você ouve a palavra e não as pratica. Ou talvez você seja aquela pessoa que é amigo do evangelho, né? Você gosta do evangelho, você gosta da turma do evangelho, é um pessoal bacana, é um pessoal diferente e tudo, mas você não pratica aquilo que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo, que você é um insensato, né? E nós precisamos ser pessoas prudentes. Deus quer que eu e você sejamos prudentes. Vamos entender um pouquinho vamos trabalhar um pouquinho mais nesse texto aqui
maravilhoso, né? Nós temos aí nessa parábola dois construtores, né? Os dois são ouvintes, como eu falei, os dois ouvem a mesma palavra, né? Jesus está falando sobre o privilégio que nós temos de podermos ouvir a palavra de Deus, que é um grande privilégio, né? Interessante que nos duas construções, né, que eles fizeram, ocorreu a mesma coisa. Você vê lá, no verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. No 27, também a mesma coisa, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos que deram com ímpeto sobre aquela casa. Qual é a diferença? A diferença é que uma não caiu e a outra desabou. Gente, é interessante que Deus, nesse texto, está falando que a tempestade, ela cai tanto para o justo quanto para o injusto. O sol nasce tanto para um quanto para outro. Não é pelo fato de nós sermos cristãos, nós sermos filhos de Deus, nós sermos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não é pelo fato de nós sermos praticantes da palavra de Deus, que nós estamos numa bolha que nós não temos nenhuma adversidade na vida. Jesus está, quando ele fala esse sermão, ele está dizendo isso, olha, vai vir tempestade, né? Pode vir tempestade. A diferença de como você vai sobreviver, como você vai agir nessa tempestade, qual vai ser a consequência dessa tempestade, é onde você está alicerçado. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida cristã? A gente se preocupa às vezes muito com as coisas materiais, as coisas desse mundo. A gente, às vezes nós somos consumistas, nós queremos muitas coisas e esquecemos do que é essencial. Nos esquecemos do que é mais importante. Nos esquecemos que nós aqui nessa terra somos apenas peregrinos, né? Queremos viver bem aqui, queremos, né? Só que nós temos que viver com a nossa cabeça olhando para o céu, buscando esse alvo, buscando a Cristo Jesus, buscando, e a maneira como diz lá no sermão, no começo do bem-aventurado, é buscar, é sermos pobres de espírito, né? É reconhecermos da nossa insignificância, da nossa impotência, por mais coisa que nós possamos ter, por mais sabedoria, por mais bens materiais que nós temos, isso não resolve o nosso problema, o dilema humano, para onde eu vou, né? E somente em Cristo nós temos a certeza para onde nós vamos, quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Qualquer coisa, eu posso ter muito como posso não ter nada. Eu vou estar com Jesus, é isso que é importante. E aonde você tem levado a sua vida, como é que você tem vivido. E nesse texto nós vamos ver que os dois passam, tanto o prudente quanto o insensato. Ele passa pelo mesmo problema, com a mesma intensidade de chuva, com a mesma enchente que atingiram ambos. E todos nós estamos sujeitos a isso, como eu acabei de falar. Ser prudente, meus irmãos. Gravem isso. Não nos isenta de enfrentarmos problemas. A diferença é como nós agimos diante do problema, né? Existe alguma diferença, né? Ele diz assim, todo aquele, estou lendo aqui, né? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele faz que a gente chama de um contraponto, né? Lá no verso 26. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A principal diferença, meus irmãos, entre o discípulo prudente e o discípulo insensato é a prática da palavra de Deus. É a prática do ensino de Cristo Jesus. O autor fala que informação sem ação é inútil. A essência do cristianismo é a ação, é a prática. Deus nos chamou
para andarmos com Ele. Deus nos chamou para irmos, está lá quando Ele sobe aos céus, para irmos e pregarmos esse evangelho a toda criatura e fazermos discípulos, é colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou durante o Sermão do Monte, tudo aquilo que ele passou para eles naquele momento e que ele passa para nós hoje, porque Jesus, quando fez esse discurso, ele sabia que hoje, nesse domingo de fevereiro de 2021, nós estaríamos ouvindo essa palavra. Meus irmãos, às vezes nós somos muito bons de Bíblia, temos muita informação, sabemos de Gênesis a Apocalipse, sabemos a ordem toda da Bíblia, mas se nós simplesmente soubermos para questões intelectuais, não vale de nada. Nós temos que conhecer sim a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, conhecermos todo esse contexto, toda essa cronologia, todo esse aprendizado, para colocarmos em prática a palavra de Deus. Para colocarmos aquilo que Deus nos ensina em prática e evitarmos aquilo que Deus nos adverte para não fazermos. Essa está a diferença entre ser prudente e não prudente. O que vai determinar, meus irmãos, a minha qualidade de vida, a sua qualidade de vida aqui nessa terra, é o propósito de obedecer à mensagem de Deus. O que vai diferenciar como nós vamos vivenciar esse momento, esse mundo, essa loucura que nós estamos vivendo, em termos físicos, o que vai fazer a diferença no momento de dificuldade, né, é como nós nos relacionamos com Ele, como nós somos obedientes à palavra de Deus. Eu me lembro que eu falava muito para a minha juventude, né, e nada contra, mas a juventude gosta, né, daquela e não é ruim, né, aquelas brincadeiras, oba-oba, não sei o que, ela gosta muito de algodão doce, confete, aquele negócio todo, faz parte, né, mas eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né, e eu falava assim, gente, olha só, se nós vivermos só de eventos, né, que juventude gosta de evento, né, estou falando lá de Fragoso, quem tiver de Fragoso estiver ouvindo vai entender o que eu estou falando, né, gosta de muito evento, é isso, é aquilo, não sei o quê, e eu sempre perguntei o objetivo de cada coisa, porque eu falei assim, olha, quando vier a tempestade, e ela virá para cada um de nós, cada um tem a sua tempestade, o que vai fazer a diferença da nossa atitude, se nós vamos esmorecer, se nós vamos cair, ou se nós vamos nos manter firme, é como nós nos relacionamos com Deus. É como nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. É como está a nossa obediência diante de Deus. E isso faz toda a diferença. Eu já falo isso já há algum tempo, né? O fator determinante, meus irmãos, da vida de um discípulo, e Jesus faz essa parábola ali, e entender na parábola, é onde está sendo construída a tua casa. Aonde tem sido o seu alicerce. A gente sabe que o alicerce é aquilo que dá base, é aquilo que dá estrutura, é aquilo que dá corpo. Toda a casa, você não começa a construir pelo telhado, né? Você começa a construir pela fundação, ou seja, é pelo alicerce. Uma casa é frágil, né? O que dá sustentação a essa casa é o alicerce. E aí ele vai falar, Jesus vai falar sobre dois alicerces, a areia e a rocha. E eu quero fazer essa analogia com vocês aqui. Alguns moradores, né, isso é mole, né? Alguns moradores preferem construir a sua casa sobre areia, próximo aos rios, e construir casa sobre areia é mais prático, né? É muito mais prático, né? Você cava com mais facilidade, é mais rápido, é mais cômodo, né? E a gente fazendo essa ponte dessa parábola para a vida, né? A gente aprende que muitas pessoas têm construído a sua vida em alicerces semelhantes à areia. É triste. Muitas pessoas têm vivido o imediatismo, né? As pessoas buscam aquilo que é mais rápido. Hoje nós não temos mais paciência, né? Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser instantâneo, né? E eu me lembro uma vez de uma palestra que eu ouvi do filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Que ele fala que nós devemos voltar a fazer pamonha, né? E ele estava falando, né?
de como é que se faz pamonha. Ele falava que as famílias acordavam cedo, né, as crianças iam para o milharal, tirava aquela espiga, aquele negócio todo, né, e moía, e as mulheres passavam no pilão, fazia aquilo tudo, dava um trabalho danado para você comer pamonha às 4 horas da tarde, né? E todo mundo tinha uma função na hora de fazer pamonha. A família toda se reunia para fazer a pamonha. Era uma grande festa. E a gente aprendia os valores, né? De que as coisas dão trabalho, né? As coisas dão trabalho. Eu me lembro uma vez que eu com meu filho, acho que deve ter acontecido com muita gente, né? Eu com meu filho, ele me pediu uma coisa, eu falei assim, papai não tem dinheiro. Ele falou assim, papai, bota ali na máquina que a máquina te dá dinheiro, né? Às vezes a gente perde essa noção, né? Nós vivemos hoje uma sociedade muito imediatista, né? Uma sociedade que não sabe esperar, uma sociedade que é tudo para aqui e agora. É uma sociedade em que ninguém tem paciência para mais nada, tudo é muito rápido, né? E por isso que às vezes, por isso que ele fala desse alicerce na areia. É mais rápido, é mais prático, não dá trabalho. Mas vamos ver a consequência disso, né? Nas primeiras adversidades, quando surgem, quando nós gostamos das coisas muito fáceis, né, que não dão trabalho, nós nos envolvemos em grandes problemas. Às vezes nós procuramos atalhos na nossa vida. Às vezes nós não queremos dar jeitinho. E o jeitinho, cedo ou tarde, sempre dá problema. Nós devemos ser fiéis à palavra de Deus. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Como eu falei, ou você é prudente ou você é insensato. Não tem espaço para o esperto. Porque a verdade, ela há de aparecer. E nós daremos conta de cada bobagem que a gente faz nessa vida. Por isso é mais importante a gente sermos pessoas prudentes, né? Uma outra ilustração interessante é aluno, né, que gosta de colar na prova, né? Vive colando, né? Quando vai chegar no concurso público, né? Quando ele for um profissional, né? Porque ele deu jeitinho, sempre deu jeitinho. Por isso, meus irmãos, às vezes vale a pena, e sempre vale a pena, dar mais trabalho. E outras coisas também que a gente às vezes edifica a nossa vida na areia, que significa a comodidade. Somos cômodos, nós não estamos nem aí. Sabe como é que é? Tipo aquela música daquele homem lá, o tal do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Pessoa que não deixa Deus levar, conduzir a tua vida, e você não quer ter muito esforço, queremos a comodidade, não queremos pagar o preço de vivermos uma vida efetivamente saudável, uma vida efetivamente prudente, uma vida efetivamente pautada na palavra de Deus. E a grande ruína. É isso que nós vimos. O vento, quando bate nessas casas que não têm alicerce, a ruína é grande. Eu costumo falar que muita gente gosta de algodão doce. Algodão doce é gostoso, né? É bonito, é grande, né? Só que o algodão doce não alimenta. Às vezes nós precisamos comer um bom feijão, né? Um mocotó, né? Dá trabalho, né? Mas é isso que nos dá sustância. E vivemos hoje um evangelho, às vezes, de algodão doce. Aparência bonita, aparência volumosa, mas quando colocamos na boca, ela murcha e não dá sustância nenhuma. E qual a diferença da rocha? Aquele construtor da parábola de Jesus, aquele que ouviu a palavra, aquele que ouviu o sermão todo e resolveu colocar em prática, ele resolve escolher o seu campo, resolve escolher colocar a sua casa sobre a rocha, e essa rocha é o próprio Cristo Jesus. Deus é a nossa rocha. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 13, dos versos 10 a 11 é a seguinte: segundo a graça de Deus que nos foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Olha o que Paulo fala, fazendo uma analogia lá ao sermão. Como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, aquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo, a nossa rocha,
O nosso fundamento é Cristo Jesus. Não é, meus irmãos, ideologias, não é pensamentos de autoajuda. O que nos dá um alicerce forte, o que nos dá condição para essa vida é estarmos alicerçados, na palavra de Deus. Termos a nossa vida alicerçada em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O único que pode que faz toda a diferença no momento de adversidade. E o interessante é que quando nós falamos de rocha, eu destaquei alguns pontos, é o tempo. A construção feita sobre a rocha leva muito mais tempo do que algumas que são construídas sobre a areia. E o construtor, ele tem muito mais trabalho, mas é muito melhor. E quem gosta de construir, quem sabe, tem uma coisa na engenharia que a gente chama de matacão, né? Matacão é uma pedra solta que fica sobre o solo. E às vezes, quando você não é prudente, você não quer ter muito trabalho, você faz a sua fundação, você acha que encontrou a rocha, em vez de você furar dos outros lados para ver se tem a rocha, você coloca um dos teus pilares ali sobre aquele matacão, só que aquilo não é uma rocha, é um pedaço de pedra. E aí quando você vai colocar um outro pilar, essa casa começa a dar uma torção e ela fragmenta. Então, para construir em rocha é necessário dedicação, é necessário empenho, é necessário se aprofundar em Cristo, se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar no Espírito Santo de Deus. É isso que nos dá segurança. Isso dá esforço. Isso dá trabalho. Construir sobre a rocha dá trabalho. Suas mãos ficam mais doídas porque você está batendo na rocha, o chão é duro. Precisamos nos esforçar, meus irmãos. Quem é prudente é aquela pessoa que se esforça para seguir a Cristo Jesus. Cada dia mais ele mortifica o seu eu, ele mata a sua vaidade, ele mata a sua pseudo-sabedoria. E isso é um esforço muito grande, aniquilar o eu para que Cristo vença em mim, porque Cristo é o meu alicerce, não sou eu, não é a minha sabedoria, é Ele e tudo para Ele. É necessário também, meus irmãos, haver planejamento. Como eu falei, naquela construção do matacão, temos que planejar tudo isso. O alicerce da vida do servo de Deus é Cristo. O alicerce da nossa vida tem que ser Cristo. Para vivermos uma vida de princípios na palavra de Deus, nós, como discípulos de Cristo, precisamos estar preparados para o esforço. Temos que nos esforçar para mortificar o meu eu, para mortificar a minha vaidade, para mortificar aquilo que eu penso que eu sou bom. Mas é a pura graça de Deus. Precisamos, meus irmãos, acima de tudo, viver esse princípio, nos esforçar a esperar o tempo de Deus. Às vezes nós ficamos cansados com o tempo de Deus e queremos dar jeitinho nas coisas, queremos buscar atalhos. Nós vimos o que aconteceu com Abraão e Sara. Ele quis dar jeitinho, ele quis procurar um atalho e arrumou um grande problema. E todos os personagens bíblicos que não souberam esperar o tempo de Deus e procuraram um atalho, se deram mal. E hoje, muitos de nós, servos de Deus, não temos a paciência desse fundamento que é o esperar, é se esforçar e planejar. E às vezes nós abandonamos Deus, porque Ele nunca nos abandona. Nós abandonamos Deus e nos damos mal. E graças a Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele vem e corrige as bobagens que nós fizemos. Mas as cicatrizes de uma casa derrubada, dos muros que caem, ficam na gente. E Deus não quer isso de nós. Precisamos, meus irmãos, cada vez mais nos esforçar, nos planejarmos para vivermos o tempo de Deus na nossa vida e termos o planejamento conforme a palavra de Deus. E para concluir, a futura casa, o futuro da casa, cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, deram com ímpeto e ela não caiu. E a outra casa caiu. Essa parábola, meus irmãos, ela vem mostrar a opção
que eu digo que não é nem opção, mas é o livre-arbítrio, né? De sermos somente ouvintes, mas sermos ouvinte e praticante de Deus. Deixando a nossa comodidade, deixando aquilo que aparentemente é simples para a gente, mas buscando estarmos com a nossa vida alicerçada na palavra de Deus. A grande lição que eu aprendo aqui e que eu quero passar para você é que cada pessoa, para cada situação, nós temos a capacidade de decidirmos o que nós vamos fazer, mas a consequência vem. Você prefere ter a facilidade, a rapidez de construir uma casa sobre areia, ou você prefere ser uma pessoa que se esforça, que se esmera, que espera o tempo, que faz um planejamento, mas que tem uma construção saudável sobre a palavra de Deus? Isso é uma escolha que eu e você precisamos fazer. Precisamos ter uma atenção dobrada naquilo que nós estamos trabalhando. Seja no nosso projeto familiar, ou qualquer projeto que nós vamos a fazer. Será que esse projeto, ele é a prova de chuvas? Ele é a prova de trovoadas? Ele é a prova de enchente? Será que Deus está nesse negócio? Às vezes nós fazemos as coisas sem consultar Deus. E às vezes até pedimos para Deus, né? Senhor, abençoe o que eu fiz. Mas nós não perguntamos se Ele estava com a gente naquele negócio. Nós confiamos muito na nossa sabedoria, confiamos muito no nosso projeto, confiamos muito no nosso alicerce, que às vezes está sendo fundamentado sobre princípio nenhum, sobre areia, sobre falsidade. Que nós possamos aprender a colocarmos os nossos projetos diante de Deus, para quando as águas surgirem, os ventos vierem, nós possamos estar seguros, protegidos pela palavra de Deus. O prudente, uma frase que eu vou ler aqui, que não é minha, diz o seguinte: o prudente entende que nenhuma das suas realizações poderá livrá-lo do juízo que virá. No ano passado, o pai do Tarso falou muito sobre isso, né? O homem prudente sabe que nenhuma das suas realizações, você pode realizar muito, mas nada poderá te livrar do juízo que virá, daquele que é o exímio construtor. Diante das provações que vêm sobre o justo e sobre o injusto, nossa capacidade diante dessas adversidades, meus irmãos, ela é transitória, ela é como areia. Por isso, eu e você, não podemos confiar em nós, como diz o pastor Alexandre, não pensando consigo mesmo, mas pensando biblicamente, pois Deus quer que eu e você sejamos prudentes e construamos as nossas vidas